Olá, tocantinenses de norte a sul e de todas as regiões do nosso amado Tocantins, no coração do Brasil, tudo bem? Chegando aqui na TV Assembleia com mais um episódio do nosso podcast A Casa é Sua Cast, onde a gente estuda, detalha e se aprofunda nas leis aprovadas pelos 24 deputados estaduais. Obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua companhia. É um prazer ter você aqui toda semana assistindo e se informando bem, porque o nosso objetivo é levar informações importantes para todos os tocantinenses. Simbora? Bora arrochar o buriti, porque hoje a lei que nós vamos tratar é uma lei importantíssima que acredito que poucas pessoas saibam que exista. Você sabia que o Tocantins tem o Dia Estadual da Mulher na Política? Pois é, lei aprovada e sancionada é a Lei 4.606 do ano de 2024, de autoria do deputado do PDT, Gutierrez Torquato. Essa lei ela vai além de uma simples data comemorativa, ela valoriza a presença feminina em cargos de poder e decisão, ela fortalece também a democracia, a representatividade e políticas públicas mais justas e inclusivas. A gente sabe que as mulheres têm conquistado muito espaço na política, mas ainda precisa de muito mais, né? Somos maioria do eleitorado. E esse dia é uma janela que se abre para se debater mais a necessidade de mais mulheres na política e para enriquecer essa conversa e para dar voz a quem constrói essa história na prática. Eu tenho duas convidadas especiais, elas estão aqui. Tenho a honra, o prazer e a alegria de receber ela, que é doutora em Psicologia Social, mestre em Gestão de Pessoas, autora do livro Memórias Vivas da Câmara Municipal de Palmas, foi vereadora por 2 mandatos na capital. Tem história, hein? Ex-secretária de Ação Social e Desenvolvimento Social e atualmente secretária executiva estadual da Mulher. Chega pra cá, Varney Macedo Camargo Pires. Varney Pires. Olá, tudo bem, gente? Como vai? É um prazer estar aqui. Eu fico muito feliz de estar aqui com você, Maju, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Obrigada, é um prazer recebê-la, Varney. Não tem como falar em protagonismo feminino e mulher na política sem falar da Varney. A Varney desbravou espaços políticos importantes, não só nos mandatos que teve, a gente vai já falar sobre isso, mas também estando ao lado, de um dos homens que ajudou a construir a história desse estado, que é o senhor Raimundo Bueno. É verdade. Inclusive, agora eu estava tomando café da manhã e conversando com ele. Ele falando para mim, ele estava tomando café e falou para mim assim, Varney, eu estava tomando café numa padaria, alguém falou, bateu nas minhas costas, esse aqui foi o único vice-governador que não traiu. Olha. Aí eu falei, Raimundo, Varney, eu não sei quem era, mas falou isso para mim. Então, realmente, a gente anda em Palmas de norte a sul e é reconhecido pela comunidade de Palmas. Muito bom, bacana. Aqui ao lado da Varney, ela que é graduada em Direito, especialista em Direitos das Mulheres, há 18 anos, pioneira na criação do CEDIM no Tocantins, autora da primeira cartilha dos direitos da mulher no Estado, com atuação em Palmas, Gurupi, Lajeado e Pugmil. É também responsável pela captação de recursos federais que viabilizaram a Casa Abrigo, o Centro de Referência Flor de Lis e a Casa da Mulher Brasileira de Palmas, além de contribuir para a criação de secretarias da mulher em diversos municípios. Chega para cá, Cris Souza. Bem-vinda, Cris! Muito obrigada, Maju. Me sinto honrada, né, estar aqui nessa roda de conversa com essa maravilhosa amiga querida Varney. Você também, que nos representa muito bem. Estou aqui, né, para colaborar nessa roda de conversa. Muito obrigada. Muito bem-vinda. Parabéns pela sua trajetória. A gente sabe que coordenar movimentos pioneiros não é fácil. Não. A gente olha e vê as coisas concretas, às vezes não imagina todo o trabalho de articulação que teve por trás, né, Cris? Exato. Já você vai contar pra gente. Gente, a lei que nós estamos discutindo hoje no nosso programa é a Lei 4.606, é recente, de 2024. Ela institui o Dia Estadual da Mulher na Política a ser celebrado anualmente no estado do Tocantins. A data passa a integrar o calendário oficial do estado, fortalecendo ações de valorização, conscientização e estímulo à participação feminina nos espaços da decisão. São objetivos da lei: reconhecer e valorizar a participação das mulheres na política tocantinense, dar visibilidade ao protagonismo nos espaços de poder e decisão, e incentivar a formação de novas lideranças femininas
estimular o debate sobre violência política de gênero e desigualdade na representação, além de fortalecer políticas públicas voltadas à equidade e gênero. É um objetivo também claro da lei do deputado Gutierrez, promover a educação cidadã e democrática com incentivo à participação das mulheres na vida política. Varney, você, às vezes, muitas pessoas não sabem dessa sua formação importante em psicologia social, que acaba te dando um lugar de fala ainda mais forte, porque você estudou ali ferramentas acadêmicas que te ajudam, com certeza, na atuação, né? Eu queria que você nos contasse aqui nessa abertura do programa como a psicologia social ajuda a compreender os desafios enfrentados pelas mulheres nos espaços de poder, especialmente, Varney, diante da violência política de gênero. Primeiramente, a gente faz uma análise assim, geral do comportamento social, homem, mulher. E a gente vê claramente a mulher 100% emoção, o homem 100% razão. E esse misturar, né, das emoções é que faz com que a sociedade se forme. E essa formação da sociedade é que gera filhos e gera comportamento social. No dia a dia do comportamento da sociedade, da evolução, você vê claramente a força da mulher, mas também você vê claramente o empurrão da mulher na não evolução. Por exemplo, quando eu fui vereadora, eu tive a oportunidade de ser campeã de projetos. Mas, ao mesmo tempo, os meus colegas me criticavam, não assim por eu ser a campeã de projeto. Eles falavam assim, por quê? Varney, você gosta de... Não é que eu gostava, é porque eu estava à frente no conhecimento. No conhecimento. Porque você sabe, minha mãe dizia para mim, Maju, Varney, você vai se destacar não por você ser a menina, filha da Dona Lília, você vai se destacar pelo seu conhecimento. E foi isso que eu fiz durante a minha trajetória. Eu nasci, Maju, em Goiânia, num local, tipo hoje, se a gente for analisar na cidade, uma periferia, bem periferia. Em Goiás, fala maloca. Então, eu fui criada ali, naquela região. Então, o pessoal dizia, minha mãe dizia, minha filha, você mora aqui, mas você não precisa pertencer a esse local. E minha mãe era uma professora primária e ela dizia, você vai estudar, é aqui que você vai se pertencer. Então, foi o que eu fiz e foi meus irmãos também fizeram. Nós visualizamos o estudo. E dentro da Câmara Municipal eu também fiz isso. Eu visualizei o aprendizado. Quando eu entrei na Câmara, a primeira coisa que eu fiz foi decorar o regimento interno, coisa que meus colegas não decoraram. Então, eu me destacava, entendeu? E eles ficavam à mercê da diretora da Câmara. Eu não ficava à mercê. A hora que falava, eu já tinha uma resposta. Então, geralmente, quando você tem o conhecimento, você se destaca. Então, como psicóloga social, como doutora em psicologia, porque você fazer a psicologia, você fazer a graduação é uma coisa. Quando você aprofunda no relacionamento social, você aprofunda, você tem um conhecimento maior. Então, eu vi claramente, e eu estudo o comportamento, inclusive eu estou terminando um livro que chama Evolução da Sociedade Palmense. Muito bom. Terminei um livro que chama Sonhos e Emoções, está na fase terminando já. Então, assim, eu estou fazendo esse livro da evolução da sociedade, justamente a gente vê assim, como Palmas cresceu, como ela evoluiu e como nós, palmenses, evoluímos. Né? Então, graças a Deus, eu tive essa oportunidade. Foi uma fase de reclusão, sabia? Quando eu deixei de ser vereadora, aquela fase em 2008, até a fase de 2020, que eu me distanciei da política e fui aprender. Né? Muito bom. Cris, você atua há 18 anos na defesa dos direitos das mulheres e foi pioneira na criação do CEDIM aqui no Tocantins. Como é que você avalia a importância simbólica e prática da criação do Dia Estadual da Mulher na Política?
Primeiramente, né, eu quero parabenizar o deputado Gutierrez Torquato, meu conterrâneo, meu colega de trabalho, né, que eu sou de Gurupi. Grupiense. É uma surpresa nós termos, né, um homem tendo essa iniciativa, né? Eu avalio como de extrema importância, mesmo porque nós estamos no ano eleitoral, né? Vamos ser práticas. E hoje eu analiso como um avanço, por quê, Ju? Porque a mulher na política, hoje ela ainda é invisível. Por quê? Sem apoio, principalmente, né? Vamos ser realistas. Ontem tive um café com as mulheres, né? E a gente incentiva, é tanto que está aqui minha colega Varney, né? Que a gente já tem um trabalho muito evolutiva aí dentro do Estado, né, com a criação da Secretaria Estadual da Mulher, que a gente incentiva nos municípios a criação da Secretaria da Mulher, criamos a Secretaria da Mulher em Palmas, criamos em 36 municípios, né, Varney? Hoje nós temos 72. Hoje nós temos 72 municípios com a Secretaria da Mulher para quê? Para fortalecer o empoderamento da mulher, não só na política, como no empreendedorismo, né? Nos cargos, em todos os âmbitos, né? Porque mulher, ela está em qualquer lugar que ela quiser, Sim. certo? Então, assim, eu vejo com muita importância essa criação dessa lei, um dia alusivo, né? Um dia alusivo à mulher na política, porque, na realidade, nós temos o direito de estar na política, independente da cota, né? Porque geralmente é assim que acontece, em época de campanha, todos vêm atrás das mulheres, porque nós temos que fazer a cota obrigatória de 30%, né? Isso. E tem o fundo partidário, que é os 5%, que vem a todos os partidos que têm que prestar conta. Então, hoje, essa lei é importante neste momento que nós estamos vivendo, que nós estamos incentivando mulheres a entrar na política. Isso. Eu falo por mim mesmo, por várias vezes, como eu tenho 18 anos de evolução na política da mulher, fui responsável na época. Na realidade, eu vim para Tocantins, de São Paulo, para criar o CEDIM. Então, assim, eu fui pioneira em 2018, na época era o governador Marcelo Miranda, criamos o CEDIM, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, que ficou desativado, né, por questões políticas, né, que aí, graças a Deus, o nosso governador Wanderlei Barbosa recriou o Conselho da Mulher e recriou a Secretaria da Mulher, que também tinha sido criado, só que não saiu do papel. Verdade. É isso. Entendeu? E com isso a gente teve a oportunidade de fazer, através dos ministérios, de correr atrás, né, o centro de referência, a casa, abrigo, tudo com recurso federal. E eu tive a grata satisfação de ser a percussora da Casa da Mulher Brasileira, como diretora da mulher, porque nós não tínhamos a Secretaria da Mulher, né? Com relação ao que é o nosso assunto, né, de extrema importância, Maju, eu vejo assim, que a gente tinha que sensibilizar os partidos, principalmente os seus mandatários, né, os seus presidentes, a realmente ter o compromisso de colocarem mulheres, né, para serem candidatas e cumprirem com a estrutura para elas poderem, né, desenvolver a sua campanha. E não a gente ser simplesmente laranjas, que a gente sabe muito bem como é que funciona. É tanto que nós já tivemos candidatas, mulheres, que quase perderam o mandato, porque na época passou o nosso fundo partidário para homens. Infelizmente. Né? Infelizmente. Então, assim, a gente tem que ser bem clara nisso. Sensibilizar os partidos, né, para realmente valorizarem as nossas candidatas mulheres. E esse dia é muito importante. Eu sou bem técnica, sabe? Esse dia é muito importante, porque o Dia da Mulher na política. O nosso dia é todo dia, né? Mas esse dia é um dia especial que, temos um Dia da Mulher na política. Ou seja, mais uma visibilidade nossa na política. Muito bom. É isso aí. O papo tá bom, né? A gente vai para um breve intervalo. Não saia daí que a gente volta já já.
volta com o nosso episódio dessa semana do podcast A Casa é a Sua Cast, discutindo lei aprovada e sancionada que criou no Tocantins o Dia da Mulher na Política. Temos esse dia no calendário oficial no Estado. Estamos aqui com a Varne e com a Cris discutindo os efeitos práticos e concretos dessa lei. Varne, você falou no bloco anterior, com muita propriedade, alguns desafios que você passou ali na sua carreira política, né? Ao longo dos seus 2 mandatos como vereadora em Palmas, e também você tem uma atuação importante na Secretaria da Ação Social e Desenvolvimento Social, né, quando você foi secretária. Queria que você contasse um pouquinho mais para a gente quais foram os principais obstáculos, Varne, que você percebeu com relação à participação feminina na política quando você exerceu o mandato. Bom, o que eu tive mais dificuldade, Maju, foi quando, como vereadora de Palmas, eu tive a dificuldade de estar no relacionamento interpessoal. O relacionamento interpessoal com os colegas, porque existe uma certa dificuldade de nivelamento. O homem ele foi criado para ser superior, em todos os sentidos. Isso já vem, isso é estrutural. E isso hoje, se hoje nós vivemos em 2026, você vê claramente o machismo estrutural. Tu imagina isso em 2000, em 1999. Eu vivenciava isso. Tanto é que nossos colegas chegaram ao ponto de bater em outra colega dentro da Câmara. Que absurdo. Então, assim, da minha parte não houve, porque eu sou bem tranquila, sou bem calma, né? Mas houve muitos ataques pessoais, palavrões pessoais, mas eu sempre mantive o diálogo. E o machismo estrutural ele está em todo local. E depois também teve a dificuldade de você crescer politicamente. Por que você cresce? Porque quando você vai crescendo politicamente, você tem que priorizar. O que você vai priorizar? A mulher ela tem a família, ela tem os filhos, ela tem a casa, né? E como é que você vai fazer? Quando você tem um mandato, você tem seu tempo absorvido demais. E aí, como é que você vai fazer com os filhos? Então, eu tive que fazer algumas prioridades, né? E tinha o meu marido, que também era político, então eu tive que me conter mais um pouco. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu me senti realizada. Porque eu vejo até hoje as pessoas dizerem, Varne, eu me espelhei em você. Eu ando no Tocantins e vejo muitas vereadoras jovens, quando eu trabalhando agora, que a gente está implantando as secretarias municipais do Tocantins, como secretária executiva da mulher, ela fala, Varne, eu me espelhei em você, como vereadora de Palmas. Eu fui muito combatida. Eu era bem competente, eu era uma mulher forte, assim. Eu vejo meu filho, doutor Vinícius, é estilo aquilo ali, sabe? Eu primeiro foi junto com a Nilmar, depois foi com o Raul, mas eu era muito dinâmica. Então, eu me espelhei em você. Então, eu sei que eu tive seguidoras. Eu deixei o meu legado como vereadora. E como primeira-dama também. Porque, como primeira-dama, eu fiz uma campanha branca. Eu levei a habitação, hoje todas as 1.105, 1.205, 1.203, 1.205, todas elas foram criadas por mim, como primeira-dama do Estado, aqui em Palmas. Muitas pessoas não sabem disso, mas as pessoas que moram lá dentro sabem que foi eu que criei. Todas as casas foram entregues por mim, como primeira-dama do Estado. Muito bom, olha só. Legado, né? Foi um legado. Então, quando eu estava trabalhando em campanha política, às vezes eu chegava na casa de uma pessoa e dizia, tudo bem, vim aqui. Wagner, que prazer você estar aqui na minha casa. Essa casa foi você. Eu tenho a chave aqui na minha mão, foi você que me entregou. Então, isso foram seguidores, foram pessoas que admiraram o meu trabalho. Então, são coisas boas que eu deixei, coisas ruins ficaram, para mim, foram superadas. Então, para mim, eu acho que deixei coisas melhores do que coisas ruins. Eu não tenho nada que me deixaram coisas ruins. Então, eu acho que eu deixei um legado maior do que coisas ruins. Com certeza. Cris, como autora da primeira cartilha dos direitos da mulher aqui no Estado,
qual a importância e qual que é o papel da informação e da educação jurídica no fortalecimento da participação feminina nos espaços de decisão, Cris? Foi de extrema importância. Nós fizemos, na época, né, do CEDIM, a presidente era a doutora Vera Nilva, né, que é também uma procuradora de justiça atuante, né, no Ministério Público. Nós fizemos, nos 139 municípios, nós caminhamos e entregamos para os gestores as cartilhas. Isso foi em 2018. Começamos devagarzinho, né? Inserindo a importância da mulher, a importância da criação dos conselhos dos direitos da mulher. Começamos a colocar quais as leis que hoje, né? Naquela época não era tão avançado como hoje. Nós temos várias leis, né? Que nos protegem, né? Que nos regem. Então, assim, a gente começou bem devagar, só que teve um alcance muito interessante, porque tem até, inclusive, de muitas mulheres que não sabiam dos seus direitos, né? Direito à maternidade, direito à casa própria, às mães solo. Então, assim, a gente levou essas informações, que é o que a gente faz até hoje, né? Levando principalmente a minha área, que é uma área jurídica. Então, assim, tem certas leis que as mulheres não sabem. Então, foi de grande importância essa cartilha, né? E eu me sinto, assim, muito, muito honrada, privilegiada, porque até hoje, na época, doutor Júlio Resplande, na época, o doutor Télio Leão Aires, hoje é a doutora Estela Mares, que é a nossa defensora pública. Então, assim, nós juntos, né, nós fizemos esse trabalho. E eu, assim, me sinto honrada, igual a Varne. Às vezes eu estou na rua, as pessoas tem pessoas que me ligam, vereadoras de municípios que eu nem conheço, pedindo, por favor, me ajuda, estou sofrendo violência de gênero, e eu sei que a senhora sabe. E eu falo, não, vai lá, qual que é o seu partido? Procura o jurídico do seu partido, que você tem direitos, tal. Eu falei, mas aí é o que a Varne falou. Elas têm dificuldade. Tem referência, né? Elas têm dificuldade de procurar né, os partidos, o jurídico, que é o que eu faço, né? Peço para procurar o jurídico do partido, né? Boa orientação. Então, elas têm dificuldade. E eu oriento elas até hoje. Então, assim, isso eu acho que é de extrema importância a gente avançar mais ainda em criar mecanismos, ferramentas de informação para as mulheres. Muito bem, Cris, falando muito bem sobre a importância dessa orientação jurídica para você que é mulher, que está nos assistindo, tem uma vizinha, tem um familiar que quer entrar na política, quer participar. Informação e acompanhamento jurídico é importante. A Varne abriu falando sobre isso, que ela decorou o regimento da Casa de Leis. Informação é instrumento de poder. A gente vai para mais um intervalo. Já estamos de volta no último bloco. De volta aqui com o nosso A Casa é Sua Cast. Você já sabe, hein? 29 de setembro, todo ano no Tocantins, é o Dia Estadual da Mulher na Política. Já anota aí no seu calendário, 29 de setembro é dia de palestras, de mobilização, é dia de discussões sobre esse tema, porque a gente sabe que não tem como acontecer um processo político sem a participação das mulheres, sem a participação efetiva. Nada de laranja, de só para cumprir cota, não. Mulher não é laranja, mulher é protagonista. Nossos entrevistados falaram bem aqui. Continuando com o nosso bate-papo aqui, Vânia, atualmente você está aí num desafio como secretária executiva estadual da mulher, ela trabalhando junto com a Berenice. Um abraço para a secretária Berenice. E eu quero saber, na sua visão, de que forma o Dia Estadual da Mulher na política pode ser utilizado como ferramenta estratégica para ampliar políticas públicas de equidade de gênero aqui no Tocantins, Vaina? Olha, nós temos um programa dentro da Secretaria da Mulher que chama-se Mulher em Estado de Poder. Muito Nós incentivamos a mulher dentro do Estado de Tocantins, ser candidatas. Porque nós temos uma grande maioria, nós somos maioria de eleitoras e somos minorias representativas. Né? Nós precisamos incentivar a representatividade coletiva. Nós não temos representatividade coletiva. Muito bom. Então, levamos as mulheres, incentivamos elas a se candidatar.
capacitamos essa mulher. E essa lei do deputado Torquato, né, faz com que as mulheres leva também da visibilidade. Né? Essa lei faz com que as mulheres possam ter essa autoestima coletiva. Muito bom. Né? A mulher precisa de... A mulher é emoção, ela precisa de ter esse ego cutucado. Essa lei cutuca a gente, né? Isso é bom. A mulher, ela precisa ser motivada, ela precisa ser incentivada. A lei incentiva a mulher. Né? Então, isso é muito importante para nós, mulheres. Então, acredito que isso... E dentro da Secretaria da Mulher, nós temos esse projeto, e nós trabalhamos muito. Começamos a secretaria apenas Berenice e eu, né? Depois, hoje, nós temos uma secretaria já montada, já com recursos próprios, e já... Começamos com 0 secretaria municipais, com as OPMs. Hoje nós temos 72 OPMs no estado do Tocantins, já temos 35 ouvidorias, já estamos com várias, estamos com 3 CRANs. Então, quer dizer, a secretaria está funcionando de fato e de direito. E com dificuldade financeira, porque o governador, nós não tínhamos ainda recurso. Né? Infelizmente, não tivemos tempo ainda de inaugurar a Casa da Mulher Tocantinense em Araguaína por problemas estruturais. A Casa da Mulher... A Casa da Mulher Brasileira aqui, por recurso da professora Dorinha, foi inaugurado aqui ano passado, com muita dificuldade, porque a ex-prefeita atrasou, né, a construção. Mas acredito que políticas públicas para a mulher, incentivando a mulher, ela só precisa de um cutucãozinho, ela voa. A mulher precisa só de um pedacinho que ela voa. Dê asas à imaginação que a mulher vai longe. Muito e bom. Essa lei da mulher, essa lei faz com que a mulher voe. Nós vamos voar muito. Muito e isso bem. faz com que a mulher participe, ela vai participar. Esse Dia da Mulher na participação da política faz com que a mulher incentiva, ela participa. E a Secretaria da Mulher está incentivando, participando. E eu fico só agradecida ao deputado por essa lei. Muito obrigada. Muito bem, nós temos 139 prefeituras no Tocantins, pouco mais de 20, 22, 23 são chefiadas por mulheres, comandadas por mulheres. Temos 24 deputados estaduais, temos 3 deputadas estaduais, Cláudia Leles, Wanda Monteiro e Jana de Valcari. Temos 8 cadeiras federais, nenhuma deputada federal, 3 senadores da República, uma senadora, a senadora professora Dorinha. No Tocantins, ainda há muita necessidade de avanços nessa representatividade. Aí, rapidamente, eu pergunto para vocês duas, assim, Cris e Varner, mulher vota em mulher? Eu voto. Eu voto. Muita gente faz esse questionamento, né, na hora da busca da Olha, representatividade. eu voto em mulher. Primeiramente, eu voto no candidato com proposta. Eu também. Eu não voto em concordo. gênero, eu voto em propostas. Eu voto em proposta. Infelizmente, as mulheres que foram colocadas até então, a grande maioria das mulheres não são colocadas com propostas, são colocadas por cotas. Por cotas. Né? Então, por isso que nós, às vezes, não votamos. As mulheres que foram colocadas com proposta foram votadas. Todas foram votadas. Quando existe mulher, por exemplo, eu fui votada, todas as vezes que eu me candidatei, eu fui bem votada. Todas as vezes que eu me candidatei, eu fui a mais votada de Palmas, por ter propostas. Né? Então, acredito que as mulheres bem preparadas, elas são votadas. Voltada para as mulheres, por exemplo. Porque, infelizmente, os partidos colocam as mulheres de última hora. Sem preparo e sem propostas. Então, a mulher, não, ela entra sem recurso. É como se você entra numa sala cheia de gente e sem saber o que falar. Aí, as pessoas batem palma, a mulher, ela fica engasgada. É isso. Cris, a violência política de gênero, inclusive a Varne falou sobre isso, ainda é um grande desafio no Brasil e no Tocantins. A partir da sua experiência prática, quais mecanismos o Tocantins pode fortalecer para proteger mulheres que desejam ingressar ou permanecer na vida pública? Criando esse compromisso que eu falei para você. Eu sou diariamente, sou questionada diariamente por mulheres, porque a gente incentiva, nosso papel está aqui para orientar e incentivar por mais mulheres na política,
né, no âmbito do poder, do empoderamento da mulher, certo? Sou sempre questionada. Não tem recurso, não tem incentivo, a cultura patriarcal, o machismo ainda existe. Procuram-se as mulheres, procuram-se em última hora, por conta da 30% da cota. Eu falo para você que eu já fui presidente de partidos feminino, sempre estou ali à procura de mulheres para poder ser candidatas. Tenho uma dificuldade enorme de encontrá-las, tenho uma dificuldade enorme de estar ali prestando conta dos fundos partidários, né, que é os 5% do fundo partidário, que é para investir na mulher. Tenho uma dificuldade enorme de abordar as mulheres. Como Varney falou, e quero, né, refraseá-la, essa lei nos incentiva as mulheres a entrar na política. Opa, nós temos uma lei do Dia da Mulher na política. Então, cadê as mulheres na política? Aí, o que nós temos que fazer agora? Ele criou uma ferramenta. Muito bom. Então, agora nós vamos cobrar essa ferramenta, né, Varney? Porque não adianta só é igual criar o Dia da Mulher Indígena, criar o Dia da Mulher Quilombola. É um dia. Não. Peraí, vamos respeitar a mulher. É a mulher na política? Então tá, cadê a mulher na política? Então, assim, eu acho, como uma pessoa que trabalha nessa área, e é o que eu faço sempre, principalmente em época de eleição, é cobrar ferramentas, né, que a gente dá esse suporte para as mulheres na política. Maju, nós somos maioria de eleitoras, 51%. Nós temos, no Brasil, nós temos 20% de mulheres na política, como você acabou de falar. Nós não temos uma deputada federal, nós temos 3 deputadas estadual. Prefeitas, nós temos quantas prefeitas? 12 prefeitas? 22, né? Não, são 22. 22 prefeitas. Vereadoras. Eu digo na minha cidade não tem uma vereadora. Então, assim, é surreal. Mas tem prefeito e vice-prefeito. Nós temos prefeita e vice-prefeita. Criamos a Secretaria Qual da que é a Mulher. cidade? Lajeado. Lajeado. Criamos a Secretaria da Mulher com a Berenice, Certo. com muita dificuldade. Aqui em Palmas, por exemplo, não vamos mais longe, criamos com muita dificuldade a Secretaria da Mulher. Quase perdemos o recurso da Casa da Mulher Brasileira. Inclusive, a Casa da Mulher Brasileira, o único município que tem a casa, que é do município, é Palmas. Casa da Mulher Brasileira era para ser do Estado. Com o recurso que a senadora Dorinha destinou, a Casa da Mulher Brasileira foi criada em última hora. Eu falo porque eu andei com um processozinho debaixo do meu braço, batendo de porta em porta, para estar hoje com essa estrutura que está aí, que é a Casa da Mulher Brasileira, que, graças a Deus, né, com a Secretaria Estadual da Mulher, em conjunto, Tocantinense, em conjunto. Hoje, nós temos a extinção da Secretaria da Mulher em Palmas. Que absurdo, hein? Um absurdo. Nós, infelizmente, regredimos. Eu não sei quais foram a prioridade, não estou questionando a gestão, eu não sei qual foi a prioridade que ele deu de extinguir a Secretaria Municipal da Mulher numa capital. Nós somos a única capital que não tem a Secretaria da Mulher. Entendi, Cris. Num evento recente que eu estava, o prefeito Eduardo Siqueira Campos anunciou lá de público que a secretaria seria recriada, né? Estamos nessa... É isso. E voltando aos dados que você falou, temos informações aqui. As mulheres representam mais da metade do eleitorado no Tocantins, 51%, segundo os dados da Justiça Eleitoral. Cerca de 335 mulheres, entre um total de 1.591 candidatos eleitos, né, em 2024. Isso representa 21% dos cargos eletivos conquistados por mulheres nas eleições municipais de 2024. Isso de prefeituras e vereadores, né? Então, aqui somando as prefeitas com os vereadores. E os desafios são diários, continuam. Estamos num ano eleitoral, onde esse debate é ainda mais intenso. Você que é mulher,
tá em qualquer município do Tocantins nos assistindo, saiba que você é protagonista da sua história, você é protagonista no seu bairro, na sua cidade. Se você quer se construir também como uma sujeita política, que quer entrar no processo eleitoral, busque as informações jurídicas, acompanhe, busque os partidos que, de fato, dão esse espaço para as mulheres, porque não existe política e não existe democracia sem a participação efetiva das mulheres. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua audiência, Warner. Parabéns pela sua trajetória, pela sua história. Você falou em legado, falou em inspiração e referência. E é tudo isso que você representa mesmo na história das mulheres que ocupam, que estão na política aqui no Tocantins. E a gente sabe disso. Cris, parabéns pelos seus longos anos de experiência, toda essa articulação de bastidor que não é fácil para conseguir efetivar, desde a cartilha até o caso da Mulher Brasileira e outros projetos, né? Parabéns à Secretaria da Mulher pelo trabalho. E aqui as portas, a casa é sua, a casa é de vocês. Estamos aqui para falar de leis importantes. Muito obrigada mesmo. Você abordou um tema de suma importância, que nós estamos no período eleitoral. Uma coisa importante para a mulher: empoderar, aprender, nunca deixar ser submissa e sempre saber o seu direito. Isso é importantíssimo. Você... Sabedoria. Sabedoria. Mas dicas da Warner Pires. Você que é mulher, e aí? Tá sabendo dos seus direitos? É isso aí. É isso aí. Um abraço, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Semana que vem tem mais A Casa é Sua Cast, porque a casa é sua e as leis aprovadas são para você e para todos os tocantinenses. Um abraço, até a próxima.